Oi pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar de Scrum e plataforma Microsoft. A ideia aqui é apresentar um pouquinho dos conceitos tanto de Scrum quanto como é que a gente pode aplicar eles com a plataforma Microsoft. Me apresentando rapidamente, eu sou o Giovanni Bassi, eu sou trainer de Professional Scrum, do curso de Professional Scrum Developer aqui no Brasil e sou Microsoft MVP. Tenho algumas certificações e costumo trabalhar com arquitetura e processos. Trabalho como consultor independente, sou autônomo, estou aí por todo o país fazendo consultoria nesses temas. Aqui vocês vão ver aí online alguns links que vocês vão poder me acompanhar. Depois eu vou publicar essa palestra para vocês poderem também acompanhar esses links e entrar em contato comigo, se tiver alguma dúvida, para a gente poder fazer esse contato. Bom, falando de Scrum, é uma coisa bastante complicada, está cada vez mais na moda, e a ideia é trazer para vocês quais são os problemas que a gente está tendo no universo de desenvolvimento de software hoje, e qual é a proposta do Scrum, e vou falar um pouco de agilidade também para tentar resolver esses problemas. Então, eu sempre começo abrindo essa apresentação explicando que a gente não sabe fazer software. Tá? Então, a gente tem um problema sério de entrega que a gente reconhece no mercado. Então, eu sempre começo propondo, e aí depois a gente vai voltar nisso no final, se o desenvolvimento de software é mais parecido com um trabalho de engenharia, que estaria ligado à construção de uma ponte, ou se é mais parecido com a argumentação de um advogado na justiça. Isso é um trabalho mais humano, mais criativo. Tá? E aí a gente vai discutir um pouco dos impactos que a gente tem tido no desenvolvimento de software, como é que a gente pode resolver isso. O fato é que a gente, nesse momento, a gente tem, o nosso status quo muito focado em projetos fechados, com escopo fechado, prazo fechado, custo fechado, e esse tipo de premissa acaba assumindo que as coisas não mudam, de que projetos de software não mudam. Quando a gente sabe que, na verdade, o que acontece é que os escopos mudam o tempo todo. Então, eu nunca vi um projeto de software que tivesse um escopo fechado, né, que não tivesse mudado o escopo ao longo do projeto. Isso não existe. Então, geralmente são muitas mudanças. E a gente se protege geralmente com contratos e criou uma estrutura muito grande para se proteger dessas mudanças quando elas acabam sendo inevitáveis. Então, a ideia é a gente tentar abraçar essa mudança e não mais lutar contra ela. A gente tem algumas estatísticas que demonstram que a gente está tendo uma séria dificuldade para atender essas mudanças e esse mercado tão dinâmico. Então, a gente tem aí uma pesquisa feita pelo Standish Group, que vai ano a ano aí acompanhando o sucesso de projetos. E a gente percebe que os nossos sucessos estão cada vez menores. Então, vocês têm aí nesse gráfico em verde, vocês têm a parte que são considerados sucessos, em amarelo projetos desafiados e em vermelho projetos que tiveram fracasso. Vocês percebem que de 2006 para 2009 a gente está piorando. A gente está tendo mais fracasso nos projetos de software. Então, uma tendência a gente ter que atacar isso daí, é o que a gente está fazendo agora com agilidade, na verdade não é agora, já tem mais de 10, 15 anos que a gente já se fala desse tipo de solução, mas ela só agora que está começando a atingir a grande maioria. Tá? Outro problema é com relação ao uso de funcionalidades, e a gente sabe que, de acordo também com outro estudo do Standish Group, a gente sabe que a maioria do que a gente desenvolve não é usado em um software. Então, é muito comum que quando a empresa, como ela só tem normalmente, o cliente só tem normalmente uma chance de pedir pelo escopo do software, que ele faça isso e que ele coloque lá tudo que ele acha que ele vai precisar. Uma boa parte disso acaba não sendo usado. Então, a gente vê aí 45% do software não sendo usado nunca. E somente 20% sendo usado sempre ou frequentemente. Isso nos leva a uma conclusão violenta, que é, além da gente não estar entregando, a gente está entregando coisa que o cliente não está usando. Okay? Uma outra coisa que eu sempre gosto de mostrar é o fato de que a gente tem um problema sério de estimativas. Estimativas normalmente são entendidas como
como se fossem previsões de futuro, quando na verdade estimativas são simplesmente cálculos aproximados. Esse gráfico da NASA mostra o quanto que a NASA varia nas estimativas que eles dão para projeto. Vocês vão perceber nesse gráfico uma variação de 4 vezes para mais ou para menos. Isso quer dizer que se eles estimam um projeto, vamos dizer, em 100 mil horas, esse projeto pode acabar levando 400 mil horas ou levando 25 mil horas. Varia de 4 vezes para mais ou para menos. E essa variação, no total, ela pode ser de até 16 vezes do menor para o maior. Isso é a NASA, quer dizer, a NASA é uma organização que está acostumada a trabalhar com um negócio muito sob domínio, a tecnologia são eles mesmos que desenvolvem, e as pessoas que estão sempre envolvidas são sempre mais ou menos as mesmas. Agora você pega o universo de desenvolvimento de software, onde as pessoas muitas vezes estão mudando as composições dos times, o escopo está sempre em mudança e o domínio é pouco conhecido, e a tecnologia também muda a cada 6 meses. Então a chance de que esse gráfico ele passe de 4 vezes e vá parar em muito mais do que isso. E é o que a gente acaba percebendo, que nossas estimativas variam demais. Se você somar esses 3 últimos slides, vocês vão perceber que a gente tem uma ineficiência violenta na área de desenvolvimento de software. A gente está entregando software que o cliente não está usando, a gente está estimando mal, e a gente está tendo o resultado final é uma entrega muito ruim, né, com 1/3 de chance de sucesso. Imagina como é que seria isso em qualquer outra ciência, né? Se você fosse perguntar para o seu médico qual a sua chance de ser curado de uma coisa rotineira. O que a gente faz são trabalhos rotineiros, certo? Desenvolvimento de software é um trabalho que a gente faz todo dia. Então você tem uma gripe e ele vai te falar que você vai ter 1/3 de chance de cura. Isso é um médico ruim, né? Agora a gente tem, e é isso que que está acontecendo, nossa chance de sucesso está mais próxima da previsão do tempo, né? Tem 1/3 de chance de dar certo, tá? Então assim, o que eu costumo dizer é que 90% tem aquela brincadeira, né? 90% da aplicação leva 90% do tempo para ficar pronta, e os outros 10% levam mais 90%. Então a gente está sempre estourando esses prazos. Por que a gente tem isso? Porque a gente tem uma falsa percepção de progresso, né? A gente tem normalmente a gente tem aqueles cronogramas grandes, muitas vezes gigantescos, né? 300 linhas, 1000 linhas, e a gente só vai perceber no final, nos últimos meses do projeto, que a gente está atrasado, que a gente está além do custo, etc. Então a gente tem uma falsa percepção de progresso. Só vai perceber que as coisas estão acontecendo no final. Isso também se dá por causa do modelo. O modelo ele é mais focado, normalmente os modelos tradicionais trabalham com o desenvolvimento em cascata, né, waterfall, que você vai perceber e fazer uma entrega realmente para o cliente só lá no final. Tá? Além desses problemas todos, a gente tem um problema dentro dos times. Os times eles estão geralmente em queda de braço uns com os outros. Então desenvolvedores com arquitetos, desenvolvedores com os testadores, o time com o cliente, estão sempre numa queda de braço, né? E a gente não tem uma harmonia muito grande nesses projetos, nessas equipes. Então esses todos são problemas que a gente tem que resolver e que a agilidade está se predispondo a resolver, ok? Uma outra coisa muito interessante, se a gente for analisar projetos de software, é o custo. Tá? Então, nossa produtividade tende a cair violentamente ao longo do projeto, porque a gente aplica práticas de engenharia, a gente não aplica boas práticas de engenharia. Então a gente tem aí na linha azul desse gráfico, é a linha mais tradicional, onde você tem uma produtividade muito grande no começo do projeto, mas ela cai, em algum momento do projeto ela cai vertiginosamente, e aí ela continua caindo devagarzinho ao longo do projeto. E na linha vermelha você tem um projeto que é focado em boas práticas, é um projeto que vai ter uma entrega, que vai ter também uma queda de produtividade ao longo do projeto, mas que ela vai se manter estável, uma vez que o projeto atinja algum nível de maturidade. O maior problema aí é a gente vencer a ilusão dessa produtividade alta, a gente vencer aquela ideia de que não focar em boas práticas, não focar em arquitetura vai nos dar algum retorno.